Quero compartilhar uma palavra hoje de uma série que nós vamos iniciar de várias mensagens, para ser bem preciso, 7, que inclusive vai nos acompanhar nesses 40 dias. Nós vamos começar uma série, se você gosta de anotar, tem algum lugar em que recorrentemente você anota. Nós vamos começar uma série chamada Marcas de um Avivamento. Nós vamos compartilhar sobre aquilo que é realmente, biblicamente falando, a evidência de uma vida, de um coração, de uma família, de uma igreja, de uma cidade avivada. E talvez você não esteve. Quem estava aqui domingo passado? Levante a mão aqui. Eu creio que vocês estavam aqui, puderam ouvir o quanto Deus falou conosco no domingo passado. Nos despertou a um verdadeiro avivamento. Eu sei que essa palavra avivamento, ela é indigesta para muitas pessoas ou ignorada pelas pessoas. Conforme a tua história e a tua trajetória cristã ou religiosa, você vai ter um tipo de visão a respeito de avivamento. E nós aprendemos aqui semana passada que avivamento não é necessariamente um movimento grande de pessoas, onde há muitas pessoas em nome de Deus, ou animadas, empolgadas. Isso não necessariamente é um avivamento. O avivamento também não tem nada a ver especificamente com uma reunião onde há barulho e as pessoas falam alto, não necessariamente. Também avivamento não é necessariamente uma reunião onde dons espirituais se manifestam. Apesar de crermos que isso é bíblico, isso é genuíno, isso é real, é para os nossos tempos. Mas a prova disso é que a própria igreja de Corinto era uma igreja que fluía nos dons. Tinha gente lá que curava, gente que tinha o dom de cura, gente que falava em línguas, gente que tinha profecia, gente nos dons que fluía. Mas a igreja era imoral, ímpia. Tinha gente lá que dividia a igreja, um era de um, outro era de outro. Criavam gente que estava tendo problema judiciário um com o outro, briga, imoralidade sexual. Havia um monte de podridão naquela igreja. Avivamento não necessariamente é um momento, um lugar, uma reunião, uma igreja que expressa. Eu sei que muitos de nós, a palavra avivamento remete a um culto cheio do poder de Deus, seja lá o que significa isso para você. O que é isso? O que é um culto cheio do poder de Deus? Nossa, aquele culto foi uma benção. O céu caiu lá. O que isso significa? Nós vamos aprender o que isso significa. O que é o céu na terra? O que é a presença de Deus na terra? O que é o poder de Deus numa igreja, numa vida, numa família? Quantos querem ser avivados aqui? Quantos querem em nome de Jesus? Amém? Então você vai ser conduzido pela palavra de Deus a ter um despertamento real. É isso que nós queremos para a nossa igreja. Sermos realmente avivados. Genuinamente avivados. Segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero que você abra um texto, que é o texto de Atos, capítulo 2, do versículo 2, do versículo 42 ao 47. Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Nós vamos aprender durante as próximas 7 semanas o que evidencia, quais são as marcas de um verdadeiro avivamento. Tem alguém que vai me acompanhar nessa? Tem alguém? Amém? Então se anima aí, meu irmão, porque eu creio que você vai ser edificado tremendamente nas próximas semanas. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos, estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Esse texto aqui é uma impressão, é uma fotografia, é um quadro
do que é um avivamento. Se você quer saber o que é um avivamento num grupo coletivo, numa igreja, numa família, ou inclusive numa vida individual, porque você pode pegar o que está aqui explícito no coletivo e aplicar para o indivíduo. Uma vida avivada revela isso aqui o que nós lemos. Alguém que está avivado por Deus, cheio de Deus, despertado numa vida com Deus. Alguém que tem vivido uma vida intensa, real, sincera com Deus. É isso aqui. Todo o resto não é. Se existe uma expressão uma expressão que se apropria de algo cristão, seja uma igreja, uma pessoa, uma instituição, uma entidade, seja o que for, e não manifesta isso, é lorota. Se uma igreja que se diz uma igreja, o corpo de Cristo, filhos de Deus, que pregam e vivem o evangelho, e não estão se desenvolvendo, crescendo, progredindo para viver isso, é porque eles estão distantes. Podem ser salvos, podem até ir para o céu, mas eles estão longe de ser o que Deus queria para ser como igreja. Estão me acompanhando? Se uma pessoa se diz cristã, diz que tem a Deus na sua vida, e está vivendo uma vida saudável espiritualmente, e não está crescendo, não vou dizer perfeito, mas crescendo em todos esses aspectos, é porque ela está se enganando. O verdadeiro avivamento bota para fora, evidencia, dá para ver que alguém está cheio de Deus, porque algo é perceptível, algo é nítido, e essas coisas são basicamente 7 marcas. Existem 7 coisas que expressam, existem 7 evidências que Deus está fluindo na tua vida. E eu sei que é o tipo de mensagem que talvez vai gerar o efeito oposto ao que você chamava de avivamento, porque é capaz que as próximas 7 mensagens dessa igreja, vocês não vão ouvir um pio. Espero que não, eu quero que você fique animado, tá? Eu quero que você fique triste. Mas eu prefiro que você aprenda do que você fique entusiasmado. Ficar, sabe, entusiasmado, empolgado e eufórico para permanecer no erro, eu prefiro que você fique contrito, triste, para baixo, constrangido, para ser transformado. Quantos estão ouvindo aqui, amém? Um verdadeiro avivamento vai colocar para fora, vai evidenciar 7 características. Nós vamos ver elas nas próximas semanas. E nós vamos uma por uma buscar a revelação bíblica da palavra de Deus para nossas vidas, do que Ele quer nisso. Mas o que é que você precisa entender sobre essa passagem? Esse pequeno trecho de como era a vida da primeira igreja. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Isso aqui é um relato do início da igreja. A igreja tinha acabado de começar. Para quem não sabe, são os primeiros passos dessa comunidade agora de cristãos, que são os discípulos de Jesus, após Jesus ter morrido, ressuscitado e ascendido aos céus e dado a mensagem para eles. Falar, olha, agora vocês continuem a missão. Vocês vão continuar agora, vão por todo mundo, façam discípulos, preguem a mensagem que eu lhes ensinei, continuem. Isso é a igreja. E este registro é o primeiro registro de como era a vida desses primeiros grupos de cristãos, esse primeiro grupo de cristãos. Para quem não sabe, em Atos 2, inclusive quando se fala em avivamento, você vai ouvir muito mais Atos 2, dos primeiros 20 versículos, que é o dia de Pentecostes, e um pouco sobre os últimos. Você vai nas igrejas que falam de avivamento, elas vão falar sobre línguas de fogo e tudo mais, e isso faz parte do processo de despertamento, que foi quando o Espírito veio sobre a igreja. Mas você nunca ouve falar sobre isso aqui, que é o resultado de quando verdadeiramente o Espírito está na vida da igreja. Vocês estão me ouvindo aqui? Todo mundo gosta de falar de uma reunião em que falavam línguas, ninguém conseguia entender, o poder de Deus manifestou, todos ficaram confusos. Glória a Deus! Queremos Atos 2 em nós. Mas qual Atos 2 nós queremos? Ele inteiro? Porque inteiro me mostra que no final de Atos 2, o efeito do Espírito na vida de uma pessoa ou da igreja se expressava em 7 coisas. E essas 7 é o que tem que ter na sua vida. Fala, Deus, eu quero ser essa igreja aqui, eu quero ser essa pessoa aqui. Tem alguém que deseja aqui? Tem alguém que deseja? Eu quero ser isso aqui. Eu quero ser isso aqui que nós lemos aqui. Então, nós vamos avançar nisso. Por quê? Por que essas 7 características são importantes? Primeiro, porque elas evidenciam uma igreja modelo. E nós estamos nascendo como igreja, nós temos 2 anos. E, meu irmão, nós não estamos preocupados com tradição, com modelo humano de igreja, com placa. Nós não queremos nada disso. Nós queremos ser a igreja de Jesus.
o que Ele queria para nós, o que Ele quer para nós. Qual é a doutrina de vocês? Qual é a visão de vocês? Essa aqui, Atos 2. Nós queremos ser isso aqui. Esse é o desejo do nosso coração como comunidade. É isso que nós buscamos como família de Deus. É isso que nós desejamos. Ter essas marcas na nossa vida como igreja. Mas segundo, sabe por que isso aqui é importante? Porque esses 7 elementos também evidenciam quais são os essenciais de uma vida cristã. Se você se considera cristã ou cristão, você deveria buscar no mínimo esses 7 elementos. Se você responde num censo, quando alguém te pergunta qual é a tua religião, você diz cristão. Quem responde cristão quando responde um censo? Levanta a mão. Um questionário. Cristão, né? Então, a partir de hoje, você vai ter que repensar isso. Você vai ter que olhar, será que eu sou mesmo? Não sei. Mas não é o que você se considera, mas é o que você demonstra, que revela quem você realmente é. E essas 7 marcas que nós vamos ver nas próximas semanas, revelam se você de verdade expressa uma vida cristã genuína, real, verdadeira. Mas terceiro, que é o que nós estamos buscando, esses 7 elementos nessa passagem demonstram as evidências de um avivamento genuíno, que verdadeiramente você foi despertado por Deus para uma vida nele. E eu não sei você, mas eu quero ser avivado. Tem alguém que quer ser avivado aqui? Eu quero ser avivado. E eu quero que você me acompanhe para a primeira. A primeira marca de um cristão de verdade, de uma igreja de verdade, de alguém que está vivendo um avivamento, é dedicação à palavra. Olha o que diz o começo da passagem. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Diz assim comigo, dedicação. Me dá um pouquinho mais de retorno, por gentileza. Dedicação. Dedicação à palavra. É a primeira grande marca de um avivamento genuíno. Quando alguém está avivado, quando uma igreja está avivada, quando uma família está avivada, há evidência de esforço, diligência, dedicação e fome pela palavra. Pela palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda um pouco melhor esse texto. As escrituras sagradas, para eles naquela época, para os judeus, era diferente do que é para nós. Os judeus, os primeiros cristãos, que é esse grupo que estava aqui, eles não tinham a Bíblia como você tem hoje. Eles não tinham esse livro organizado. Eles tinham o conjunto de livros judaicos, que era formado por 3 grandes conjuntos de livros. O primeiro é o Pentateuco, que é a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que basicamente são os escritos de Moisés, a lei de Moisés. Então, toda vez que você lê na Bíblia ou vê alguém falando a lei de Moisés, está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, quem sabe o resto? Levítico, Deuteronômio e Números. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas os judeus também se dedicavam a outros 2 conjuntos de escritos, que os 3 formavam o chamado Tanakh, que na verdade é o Pentateuco, os 5 primeiros, o conjunto de profetas, que são os livros históricos e também os livros de profecia, e os livros poéticos, que é Salmos, Provérbios, Cantares, e que é basicamente o nosso Velho Testamento, ou Antigo Testamento. Você pegar uma Bíblia, você que talvez não é muito familiarizado, você vai pegar o índice e vai ver que está dividido em Velho Testamento e Novo Testamento, ou em algumas Antigo Testamento, Novo Testamento. E é basicamente o nosso Antigo Testamento, com pouca diferença. E isso eram os escritos sagrados que aquele povo tinha. Agora me acompanhe. O que é esse ensino dos apóstolos que eles se dedicavam? Era o que Jesus diretamente ensinou, a perspectiva à luz do Velho Testamento. Era confrontar a vida de Cristo, os ensinos de Cristo, e testemunhar tudo aquilo que Jesus ensinou, coerentemente com tudo aquilo que havia sido predito. Então, os ensinos dos apóstolos, basicamente, era unificar e dar vida, porque eles testemunhavam a própria vida, que era Jesus. Dar vida às Escrituras através de Cristo. João capítulo 1 diz assim, no princípio, ele era o verbo.
e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é a encarnação da própria palavra de Deus. Ele é a confirmação da palavra de Deus. Então, os ensinos dos apóstolos que eles se dedicavam eram os ensinos de Jesus à luz das escrituras do Velho Testamento. Se você pegar, ler Atos, e você ler, enfim, também nos evangelhos, você vai ver, toda vez que Jesus ou algum discípulo se remetia às escrituras, eles citavam de cor o Velho Testamento. Eles citavam textos sagrados do Antigo, eles sabiam de cor, porque um judeu era ensinado a decorar, desde criança, as escrituras. Eles tinham que decorar os textos, eles tinham que internalizar os textos. Agora, o Velho Testamento estava sendo cumprido em Jesus. Jesus veio, e a nova aliança se inicia a partir do nosso Senhor Jesus. Mas os seus seguidores entendiam que não podiam se afastar do ensino da palavra, porque agora, mais do que antes, agora a palavra tinha se feito viva, encarnada, que era o próprio Cristo e as suas palavras. E tudo isso que você conhece dos evangelhos é porque os discípulos internalizaram aqueles ensinos de tal forma ao ponto de conseguir registrar depois, que é o que nós temos hoje. Mateus, Marcos, Lucas, João são os testemunhos de discípulos que ouviram Jesus, estiveram com Jesus e registraram o que ele ensinou. Que naquele momento, aqui de Atos 2, eles não tinham isso aqui escrito. Eles ensinavam oralmente. Pessoal, senta aqui hoje, que hoje nós vamos contar do dia em que Jesus subiu no monte e deu o seu maior sermão. Vem aqui, vamos lembrar juntos aqui. E eles começavam a oralmente lembrar e a transmitir. E começavam, olha, ele disse assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E depois ele disse, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E estava escrito, e estava registrado, e talvez um foi pegando a anotação aqui, a anotação de lá, e isso eram os ensinos dos apóstolos. E a Bíblia diz que a igreja primitiva se reunia diariamente para discutir isso, ler isso, relembrar isso, pensar sobre isso, entender isso. Essa era a marca de alguém que estava vivendo o avivamento. Dedicar-se ao ensino. E eu vou entrar hoje numa mensagem, talvez uma das mais pedagógicas que eu dei até hoje. Inclusive, eu não sei se eu consigo terminar hoje, eu gostaria. Mas eu queria que você entendesse o poder e a necessidade da palavra na sua vida. Agora que você entendeu do que eu estou falando, eu quero que você me acompanhe, porque nós vamos mergulhar, inclusive, na própria palavra. Você sabia, você conhece esse livro aqui? Você conhece? Como é o nome desse livro? Bíblia. Quem tem uma Bíblia em casa? Física, levanta a mão. Levanta a mão bem alto, quero ver. Quem não tem uma Bíblia, que é uma curiosidade, quero ver. Quem não tem? Eu não tenho uma Bíblia física em casa. Levanta a mão. Não tem? Não tem? Olha, ó. Uma. É muito raro. Você lendo ou não lendo, sempre tem uma Bíblia lá, nem que seja lá aberta no Salmo 91 com um copo d'água do lado lá, para proteger, né? Proteger do quê, meu irmão? O diabo vem, vira a página, toma água e vai embora, né? Aquilo não faz efeito para ele. Né? O que nos protege, você vai ver a palavra na nossa vida, sendo vivida e aplicada. Mas esse livro é um conjunto. A palavra Bíblia significa cânon, conjunto de livros. É um conjunto de 66 livros. Na Bíblia protestante, nós temos 66. Pastor, qual é a diferença da Bíblia protestante para a católica? A diferença é que o cânon inicial contém 7 livros a mais. E aí, na reforma protestante, os reformadores, que inclusive grande parte da reforma tem a ver com a própria escritura, porque as escrituras eram algo muito limitado somente ao clero. Era em latim, só os monges estudados conseguiam ler. E pronto, ficava recluso. O povo não tinha contato à palavra. Entendeu-se que esses livros que estavam no cânon não tinham coerência. São chamados livros apócrifos. E não tinham respaldo histórico, ou escatológico, ou bíblico, ou profético, para se encaixar em toda a Bíblia. E foi tirado. São lá alguns livros, como Tobias, como Eclesiástico. Alguém tem uma Bíblia católica tem mais livros do que... E é isso. É uma... Inclusive, pastor, mas por quê? Porque, inclusive, nem os próprios judeus davam tanto valor
como escritura sagrada para esses livros. Então, os protestantes entenderam. Se nem os judeus davam tanto valor, né, eles ficaram de fora do cânon bíblico. A nossa Bíblia tem 66 livros. Ela foi escrita num período, e eu quero que você preste atenção nisso, num período de distância entre o primeiro autor até o último, aproximadamente 1.500 anos de diferença. Meu irmão, escuta o que eu estou falando. Imagina o teu pai, há 40 anos atrás, descrevendo o bairro dele, e você, hoje, 40 anos de diferença, descrevendo o seu bairro. E alguém lê as duas descrições. 40 anos, você acha que vai ter diferença? Vai ter impacto? Vai ter ou não ter? Concorda? Imagine uma diferença de 1.500 anos. É outro mundo, é outra realidade. Mas olha o poder da Bíblia. Mesmo numa distância de 1.500 anos, a Bíblia é precisamente uniforme. Ela não se contradiz. Ela é precisa. Ó, alguém fecha as portas. Acho que tem uma porta aqui aberta, fazendo um favor. As crianças lá. 1.500 anos de distância. 3 idiomas diferentes. Hebraico, aramaico, grego. Mais de 40 pessoas diferentes escreveram o texto bíblico que você tem aqui. Tem mais de 40 autores diferentes. Em 3 continentes diferentes. O livro mais traduzido do mundo. Esse livro foi traduzido, a Bíblia foi traduzida em 532 idiomas. Inclusive, uma das missões mais importantes hoje da igreja é conseguir traduzir para os idiomas e dialetos que ainda não têm tradução. E esse é o livro mais vendido do mundo. Mais de 5 bilhões de exemplares da Bíblia foram vendidos. 100 milhões a cada ano. Esse livro aqui não é qualquer livro. Esse livro não é qualquer coisa. Aí você diz, pastor, como é que eu posso confiar na Bíblia de verdade? Como é que eu posso confiar que esse texto, que esse livro aí é algo importante? Por que eu deveria seguir isso aqui? Por que eu deveria me importar com esse texto? Ah, meu professor falou que é cheio de história fantasiosa. Ah, e fulano disse que isso aqui já foi refutado. E, meu irmão, acredite, historiadores, arqueólogos, cientistas dos mais renomados no mundo dedicam-se a isso e ainda assim não conseguem se opor a pelo menos 5 motivos pelo qual a Bíblia é relevante. Você deveria confiar nesse livro. Primeiro, as profecias cumpridas. Mais de 300 profecias descritas no Velho Testamento foram historicamente cumpridas. Só por Jesus. A probabilidade disso acontecer, meu irmão, é muito difícil. A probabilidade disso ter sido combinado, projetado, você está entendendo? Quem está me ouvindo aqui? É matematicamente impossível. O segundo argumento, a precisão histórica. Sabe o que é um livro escrito por gente leiga, gente limitada? Tem uma precisão arqueológica histórica que, inclusive, quanto mais descobertas arqueológicas vão sendo feitas, mais se descobre que elas são precisas com o que a Bíblia já descrevia há 800 anos antes de Cristo, 1.000 anos antes de Cristo. Isso é uma loucura. Porque os cientistas querem encontrar maneiras de contrapor a Bíblia, mas quando eles vão cientificamente procurar registro histórico, eles só deparam que a Bíblia estava certa, que ela falava a verdade. Terceiro, a precisão científica. Você acredita que existem muitas coisas descritas na Bíblia que só foram ser descobertas na ciência nos últimos 500 anos, que já estava descrita lá na Bíblia? Olha a loucura. A doideira que é esse livro. Esse livro é a palavra de Deus. Esse livro é a verdade de Deus. Mas o mais impressionante, talvez, é a coerência bíblica. Esse texto, com 1.500 anos de distância, meu irmão, se nós pedirmos para 40 de nós aqui descrever como foi o culto, todo mundo vai descrever um culto diferente do outro. Concorda comigo ou não? Agora, 40 pessoas, em realidades diferentes, numa distância de 1.500 anos separados, sem se conversar uma com a outra, descreve uma narrativa perfeita do início ao fim, sem incoerência alguma. Como pode? Sabe por quê? Porque não foram os 40 que escreveram. A palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que tocou o coração do homem, que o inspirou
para que pegasse lá os seus elementos e registrasse aquilo que Deus estava revelando. A Bíblia é a palavra de Deus. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Agora, por que eu quero que você entenda isso? Porque daqui a pouco eu vou te mostrar 8 impactos que a Bíblia produz na sua vida. Mas eu estava vendo um estudo muito interessante que vale a pena se refletir só por ele. Só por ele já valeria a pena se refletir. Meu irmão, esse aqui que eu vou te falar é do mais alto nível científico de metodologia de pesquisa. Uma amostra de 40 mil pessoas, pelo Instituto Barna americano, foi feita uma coleta. 40 mil pessoas, meu irmão, é uma cidade. Das regiões diferentes dos Estados Unidos, das idades entre 8 e 80 anos. Eles elencaram alguns elementos e critérios de todos os aspectos da vida de um ser humano. Alegria, relacionamento, satisfação, vícios, tudo, um monte de coisa. E correlacionaram a um único critério que os unisse. Quantas vezes a pessoa lê a Bíblia por semana? A pergunta era essa. Então, investigava lá, vamos lá, pegar João, Maria, Pedro e tal, 40 mil pessoas. E eles faziam perguntas sobre a sua felicidade, seu nível de satisfação, prosperidade financeira, vícios, adicções, uso de pornografia, traição, imoralidade, tudo sobre a vida da pessoa. E dentro dessas perguntas eles enfiaram uma lá. Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Só isso. Enfiaram no meio do questionário. A conclusão é assustadora. Olha a loucura numa amostra tão precisa como essa. As pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana, o gráfico não dava alteração nenhuma. Elas eram... ficava tudo igual. Quem lia a Bíblia 2 vezes por semana, também o efeito era insignificante. A curva era igualzinha. Quem lia a Bíblia 3 vezes por semana, começou a ser um pouco diferente. Mas quando chegava a 4 vezes por semana, ou seja, a maior parte da semana, dos dias da semana, a pessoa lia a Bíblia, o gráfico alterava drasticamente e mudava radicalmente a pessoa comparada às outras. Mas mudava no quê? Só algumas das diferenças para as pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana. Primeiro, o sentimento de solidão caía 30%. Problemas com ira e raiva caía 32%. Para as pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana. Para as pessoas que liam a Bíblia 4 vezes por semana, o sentimento de amargura e dificuldade nos relacionamentos caía 40%. Alcoolismo, 57% abaixo, os que liam a Bíblia 4 vezes por semana. Estagnação espiritual, 60%. Contato com pornografia e imoralidade, 61%. Resumindo, era outro ser humano. São outros seres. Só o fato, a única pergunta de diferença era que eles liam a Bíblia mais do que os outros. Mas não só mais um dia, eles eram constantes, recorrentes na leitura. Eu sei que isso parece um dado raso, mas você deveria prestar atenção. Há um poder nesse livro. Há um poder nessa escritura. Há algo que vem daqui que muda a sua vida. Há algo que é provocado por aqui. É algo que brota daqui que muda a sua vida. E a palavra nos diz o que é isso. Eu quero te falar 8 impactos, 8 coisas que a palavra de Deus gera na sua vida. Eu quero que você anote uma por elas. E se você puder, abra a sua Bíblia e vá navegando comigo. Ou já aproveita para aprender a mexer nela, mas vai ser rápido. Olha só. 8 coisas que a palavra de Deus faz na sua vida. Primeiro, a palavra de Deus te protege espiritualmente. E não do jeito que eu falei aqui, abrir a Bíblia na tua casa. A palavra de Deus, eu estou dizendo, as verdades e os ensinos desse texto, não o livro em si. O livro, meu irmão, é só um livro, isso aqui é papel. Inclusive, eu conheci uma pessoa que achava o melhor tipo de papel para fumar maconha. Falava, rapaz, a seda da Bíblia é perfeita. A espessura é ótima. Eu conheci. Isso aqui é papel, meu irmão. Isso aqui não muda a tua vida. O livro físico, tendo ele em casa, não acontece nada. Mas essa palavra, lida, entendida, absorvida, compreendida, meditada,
ela transforma a sua vida. E a primeira grande marca que ela faz é que a palavra te protege. Olha o que diz Efésios capítulo 6, perdão, é Provérbios capítulo 30, verso 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para que nele se refugie. A palavra de Deus te protege. Quem lembra o que Jesus usou para se proteger de Satanás nos ataques do deserto? A palavra. Cada mentira que o diabo enfiava, Jesus defendia com a palavra. O problema é que quando nós não conhecemos e não entendemos e não sabemos a palavra, qualquer mentira de Satanás na sua mente te governa. Qualquer ataque na tua mente controla a tua vida. Qualquer pensamento, seja teu, seja do mundo, seja do teu coração, seja do inimigo, ele vira uma ideia importante, relevante, que faz você tomar decisões. Mas quando você conhece a palavra, ela te protege. Ela te protege de Satanás, ela te protege do maligno, ela te protege de você mesmo, ela te protege das mentiras, das dores, dos rancores do passado, ela te protege das memórias distorcidas, ela te protege, a palavra te protege. Você já ouviu alguém usar a expressão, a lei me protege? Não, eu posso fazer isso porque a lei me protege, a lei me ampara. Alguém já ouviu essa expressão? E há uma segurança em andar segundo os princípios da palavra, porque ela guarda a tua vida, ela protege a tua vida. Mas a segunda coisa que a palavra gera é que a palavra te nutre. Nutre em nutrir. Meu irmão, talvez grande parte dos problemas que você tem é desnutrição espiritual. A maioria dos problemas emocionais, psicológicos, relacionais e inclusive práticos da vida, talvez, é falta de alimento espiritual. Está faltando comida. Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra sustenta. A palavra de Deus sustenta o teu ânimo, sustenta a tua esperança, sustenta a tua alegria. Meu irmão, tem dias que você vai, talvez pelas circunstâncias, acordar desanimado, mas de repente vem um texto e diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e naquele momento aquela palavra te dá alimento e te faz seguir em frente. A palavra te dá ideia, a palavra te dá direção, a palavra te nutre, ela te alimenta de uma forma que no momento em que você está, talvez, precisando de uma caloria, no sentido espiritual, você está sem força, está faltando uma proteína, está faltando um nutriente. A palavra é exatamente isso que você precisa. A palavra nutre o teu ânimo, a tua disposição, os teus relacionamentos, a tua sabedoria, a tua inteligência. A palavra te alimenta. A palavra é alimento. A segunda coisa que a palavra produz na sua vida e faz na sua vida é que a palavra instrui. Isso aqui eu acho fantástico. Olha o que diz o texto. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura, toda, meu irmão, é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão e correção e para a instrução da justiça. Quando fala instrução da justiça, é instrução para uma vida correta. Irmãos, tem uma coisa que te ensina na vida, é a Bíblia. Esse livro é fantástico. Eu não sei se você sabia, mas ele é o principal recurso em toda a história da humanidade para a maior parte, ou de fundamento, para a maior parte da literatura global. A maioria dos escritos clássicos de literatura tem algum tipo de recurso, ou usaram de alguma forma recurso literário bíblico. A Bíblia norteia a vida das pessoas há muito tempo. A Bíblia tem norteado o nosso mundo há muito tempo. A Bíblia tem dado direção, instrução, correção. Meu irmão, quem aqui já leu o livro de Provérbios? Levante a mão. Aquele negócio é mais atual do que... Aquilo é uma loucura. E por isso que está todo mundo aí, os treinadores de empresa, os coaches, os desenvolvedores de pessoas, eles vão, se munem de outros recursos e está tudo bem, mas chega uma hora que eles vão chegar na Bíblia e vão ver que estava tudo aqui. Estava tudo aqui. Aqui há profundo conhecimento de antropologia, sociologia, psicologia, inclusive até medicina.
numa forma extremamente muito mais rústica e óbvia. Mas aqui há instrução para a vida. Meu irmão, você sabia que na Bíblia você tem instrução sobre como lidar com o vizinho, sobre como lidar com negócios, como lidar com dinheiro, como lidar com o seu casamento, como lidar com o trabalho, como lidar com brigas, com discussões. Quem aqui tem algum desses problemas na vida, ou tem essas questões na sua vida? Você tem instrução prática para tudo isso. Pastor, minha mãe quer morar lá em casa. Tem texto bíblico para isso. Pastor, minha mulher está briguenta. Tem texto bíblico para isso. Pastor, pediram para eu ser fiador. Tem texto bíblico para isso. Meu irmão, tem Bíblia para tudo. O problema é que você não conhece. A palavra de Deus é instrução. Quando você lê e conhece com profundidade o texto bíblico, você vai ver que há experiências aqui registradas, ensinos, narrativas, instruções para tudo na vida. A palavra te instrui. Mas existe um outro impacto que a Bíblia gera, que é fenomenal. Na vida espiritual, principalmente. A palavra te santifica. Eu quero falar com você que tem lutado contra alguns pecados. Talvez tenha alguns de vocês aqui lutando esforçadamente para parar de pecar. Você que tem alguns hábitos, fala, ai meu Deus, isso aqui está me castigando. Eu sou fofoqueiro, eu sou preguiçoso, eu estou na imoralidade sexual, eu estou na pornografia, eu estou traindo, eu não sei qual é o teu pecado, o que é que você tem vivido, que tem escravizado a tua vida espiritual. Mas acredite ou não, irmão, a palavra te santifica. Existe um poder na palavra de te tornar mais santo. E talvez toda essa energia, toda essa força que você tem empenhado em se controlar, em, ai meu Deus, eu tenho que cuidar, eu tenho que parar. Se você estivesse se alimentando da palavra, isso ia ser natural. Isso ia ser simplesmente brotando uma nova vida dentro de você. Porque a palavra produz isso. Ela santifica. Olha o que diz a própria palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, disse Jesus em João 17:7. O salmista diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus está enraizada no teu coração e você conhece as verdades eternas, elas te impedem de você viver uma vida tranquila diante do pecado. Você vai vencer essas áreas que você tanto luta. Mas a palavra não somente te santifica, ela te dá direção. Quantos aqui já se sentiram perdidos em algum momento da vida? Levante a mão. Sem saber o que decidir. É terrível você estar diante de uma situação em que você precisa tomar uma decisão e não sabe qual tomar. E sabe qual é o problema da nossa geração cristã? Ai, estou precisando que Deus me mostre. Eu vou orar para ver se Deus me dá uma direção. Eu preciso tomar uma decisão. Aí a pessoa começa a orar. Deus, dá um sinal. E a Bíblia é lá, não diz. Lá na cristã. Deus me dá um sinal. Dá um sinal para ver se é a tua vontade que eu abra essa empresa. Que eu fale com fulano. Que eu mude de emprego. Que eu compre tal coisa. Me dá um sinal, fala comigo. Aí a pessoa acha sinal de Deus em tudo. Né? Tá com vontade de comprar uma roupa, veio o anúncio aqui. É um sinal. É um sinal aqui, ó. Da Shine. A Shine é Deus falando. Deus falando. E o texto bíblico te falando outra coisa a respeito disso. Dando uma direção clara, mas você não conhece. Meu irmão, 99% dos seus problemas você não precisaria nem de revelação divina, nem do Espírito Santo. A Bíblia já te dá. Só a Bíblia, conhecendo-a de verdade, ela já seria suficiente para te instruir. Eu não vou falar 100%, porque Deus precisa ter uma cartada final e Ele é livre para falar ainda hoje. A própria Escritura é suficiente para te instruir em tudo. Não há nada que você precisaria ficar perdido. Nenhuma decisão da tua vida poderia te deixar numa encruzilhada. Ai, meu Deus, o que eu faço? Que desespero. Se você conhecer a palavra. A palavra é sabedoria prática para a vida. Ela dirige. Olha o que diz. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu estou aqui sem saber para onde ir, mas quando eu conheço a palavra, os meus caminhos ficam claros. Eu sei qual direção tomar.
Eu sei para quem dizer sim, para quem dizer não. Eu sei o que escolher e o que não escolher. Eu sei se eu abro ou se eu fecho, se eu sigo ou se eu paro, se eu avanço ou se eu mudo. Imagina, meu irmão, uma vida onde você tivesse segurança e clareza em quase todas as decisões da sua vida. A Bíblia te dá isso. Mas 6, a palavra te torna mais sábio e inteligente. E olha, é incrível esse efeito, o quanto ele é evidente e real. Conheça alguém que conhece profundamente a Bíblia e dificilmente você não notará um nível alto de inteligência nessa pessoa. Vocês ouviram o que eu estou falando? Me apresente alguém que conhece e que lê as Escrituras e que tem um conhecimento bíblico, que indiscriminadamente ela também não seja acompanhada com uma sabedoria e uma inteligência fora do comum. A palavra produz uma sabedoria que é inclusive a mais importante para a vida, que não é a inteligência lógico-matemática, que é a sabedoria emocional e espiritual para você tomar decisões, saber escolher, discernir, pensar, recuar, avançar, entender, compreender. Mas não somente isso, a própria leitura da Bíblia te torna intelectualmente mais inteligente. Meu irmão, escute uma coisa que eu preciso que você aprenda. Hoje eu quero que vocês aprendam, igreja. Aprenda o seguinte: uma das ferramentas que mais desenvolve a inteligência é a linguagem. É a linguagem. O domínio da linguagem. Saber formular frases, entender as palavras, a leitura. A leitura, por si só. Não é à toa que gente inteligente lê. Não é só pelo conteúdo do que ela lê, mas é pelo exercício da própria leitura em si. A prova é que, se você se considera uma pessoa intelectualmente limitada, eu tenho certeza, você lê pouco. Ninguém dá amém aqui nessas horas. Amém! Se você é aquele tipo de pessoa que fala, eu sou meio burrinha, eu não sei esse negócio, tá? Eu tenho certeza, você lê pouco. Você lê pouco. Lê o quê? Lê qualquer coisa, você lê pouco. Porque o desenvolvimento da leitura, ele é tremendamente, profundamente associado à tua capacidade da inteligência linguística. E a inteligência linguística é uma das que mais desenvolve o intelecto. Você torna um raciocínio mais aguçado, uma inteligência mais aguçada, um discernimento mais aguçado, uma capacidade de argumentar, conversar, raciocinar, pensar, decidir melhor. Hein? Quem quer ser mais inteligente aqui? Alguém quer ser mais inteligente? Mais inteligente. A Bíblia te dá mais inteligência. Olha o que diz o texto aqui, o proverbista dizendo, olha só. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Sabe o que você é ser mais inteligente do que as pessoas estariam para te ensinar? A palavra. Eu experimento na minha vida o poder da palavra, mesmo. A palavra transforma a tua vida. A palavra te alinha à vontade de Deus e aviva o teu coração. Mas 7, talvez uma das coisas mais preciosas, que é uma das que eu mais amo. Eu amo esse efeito da palavra. A palavra te dá discernimento espiritual. Isso aqui é poderoso, meu irmão. Melhor do que inteligência e sabedoria é discernimento espiritual. Olha o que diz o texto. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esse é o poder da palavra. Logo, quem é cheio da palavra é como se fosse munido desse mesmo poder espiritual, de discernir o mais profundo do coração das pessoas. Você é doido? Isso é poder, superpoder de X-Men. Sabe que você está diante de uma situação com um grupo de pessoas caótica, onde ninguém sabe o que está acontecendo, e de repente você, pelo Espírito, ter discernimento do que está acontecendo? A palavra dá isso. A palavra te imune numa situação de um problema conjugal, você ter discernimento do que está acontecendo, do que fazer, como falar, como agir, o que se comportar. Inclusive, o que o texto diz,
ela penetra o mais profundo das juntas e medulas, divide alma e espírito. Ela discerne as intenções do coração. Quando você é munido de palavra de Deus, você é munido dessa capacidade de espiritual também. E desse recurso de discernir as intenções do coração das pessoas. Sabe o que é você estar diante de um negócio? Você está na dúvida, se compra, se não vende, se não sei o que lá e tal. E você tem uma habilidade espiritual para te ajudar nesse momento, para discernir o coração das pessoas. A palavra te dá isso. A palavra te nutre, te mune disso. E finalmente, olha o que a palavra faz em você. Josué capítulo 1, verso 7 a 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meu irmão, você quer prosperar na vida? E prosperar é muito mais do que ir bem financeiramente. Prosperar é produzir frutos. Prosperar é crescer. Prosperar é ser abundante. Prosperar é gerar vida. Prosperar no casamento, prosperar nos relacionamentos, prosperar na carreira, prosperar na vida espiritual. Meu irmão, leia, conheça, medite, se alimente da palavra. Você vai prosperar. Tudo isso que eu disse são somente 8. Poderiam ter mais. Mas, meu irmão, eu sou prova viva do poder da palavra na vida de um ser humano. Quando eu me converti com 15 anos de idade, o Espírito Santo me avivou. E eu não sabia disso que eu estou ensinando para vocês. Foi natural. A primeira coisa que eu senti vontade é de me apegar a esse livro. E, graças a Deus, ainda não existia celular, pelo menos não acessível a mim, com internet como era. Estou falando de 15 anos, 2004. 2004. Nós não tínhamos internet acessível, então a vida de um adolescente era uma vida um pouco mais livre do que é hoje. Nós fizemos aqui uma pesquisa com os adolescentes no Jovens Up há 3 semanas atrás. Medindo no celular deles, nós vimos, cada um abriu o celular e pegamos nas configurações quanto tempo eles passavam no celular. A média aqui ficou entre 4 e 5 horas por dia. Teve alguns que passaram 7 horas por dia até 9 horas por dia no celular. A média da pessoa. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ser adolescente sem essa imundícia. E eu me apeguei a esse livro. Mano. Eu tinha 15 anos, peguei meu livro, minha Bíblia, e aquilo virou minha vida. A minha família tirava sarro porque eu ia pro banheiro com a Bíblia. Aí o povo falava, ó, tinha visita, falava, não rela nessa Bíblia aí que o Rony leva pro banheiro. Né? Então eu ia com a palavra. A Bíblia estava na minha mochila, a Bíblia estava na minha mesa, a Bíblia ficava do lado da minha cama, eu levava a Bíblia para o estágio, eu levava a Bíblia para tudo quanto era lugar, e o tempo que me sobrava eu lia. E eu não entendia, eu achava esquisito, mas eu lia de novo. Aí eu tinha Bíblias com comentários embaixo, em que eles explicavam os versículos que estavam escritos em cima. Aí eu lia todos os versículos, até que eu falei, peraí, eu vou ler essa Bíblia inteira, mas vou ler o que, não só ela, vou ler o que explicam dela. Aí eu, pela primeira vez, li a Bíblia inteira com as explicações de cada um dos versículos dela. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia, uma Bíblia de estudo completa. Eu fiquei apaixonado pela Bíblia. Eu falei, meu Deus, isso aqui é uma loucura. E eu tinha, sei lá, 18 anos, já teria lido a Bíblia umas 2, 3 vezes, pelo menos, inteira. E aquilo me enchia de vida. Aquilo me fez viver uma vida com Deus intensa. Aquilo foi afetando a minha vida em todos os outros aspectos. Aquilo me deu coragem, me deu poder, me deu intrepidez, me deu inteligência, me deu sabedoria. Algumas pessoas falavam para mim, nossa, Rona, você... Eu lembro quando eu estava no processo seletivo de monitoria na faculdade para ser professor monitor do primeiro ano. E aí eu fiz a prova e eu fui muito mal na prova. Mas eu entendia o conteúdo, entendia a matéria. E o meu professor
sabia que eu sabia pelas conversas que nós tínhamos. E ele chegou assim e falou: Rony, a prova foi muito ruim. Mas eu não consigo enxergar outro monitor a não ser você. Só você sabe explicar dessa forma. Você entende as coisas e dissemina elas de uma simplicidade. E a matéria era introdução ao estudo do direito. Era uma parte filosófica inicial dentro do ramo do direito. Então os conceitos de justiça e tal, é uma loucura. É uma viagem. Não é aquela viagem, negócio de humanas, tá, gente? E eu tinha 18 anos e eu lembro quando eu entrei na sala para dar aula de introdução ao estudo do direito, a primeira monitoria, e eu vesti um terno, porque o professor dava aula de terno, e eu falei, eu com essa cara de moleque. Eu ia dar aula não somente para os alunos de introdução ao estudo do direito, como para os alunos de filosofia, que eram alunos do 5º ano. Então, as turmas foram juntadas de 5º ano e 1º ano. E o professor me botou lá para dar aula sobre alguns conceitos e algumas bases do direito filosófico e sociológico. E eu estava lá. Eu não era o melhor. Certamente não era o mais inteligente. E não conseguia responder, talvez, as melhores questões. Mas havia algo que fluía de mim, que me abençoava. E eu tenho certeza de todo o meu coração, e eu não estou usando isso aqui, era certamente a capacidade vinda de Deus, especialmente pelo relacionamento com a sua palavra. Aquilo me abençoou num ambiente que não tinha nada a ver com Deus, na vida prática. Na vida ministerial não preciso nem falar. Às vezes eu via pessoas que tinham o mesmo chamado que eu, o mesmo desejo que eu, viviam a juventude como eu, mas não progrediam, não avançavam naquilo que Deus tinha, mas eles não tinham relacionamento com a palavra. Amigos meus que também foram incendiados e avivados por Deus, mas pararam por aí. Não deram atenção a quem Deus era e o que Deus se revelava através das Escrituras. E eles ficaram lá. Essa palavra te dá vida. Essa palavra te nutre. Essa palavra te sustenta, ela te dirige, ela te dá capacidade. Essa palavra te transforma. Agora, como ler a Bíblia? Para quem fez a meditação sugerida, o plano de leitura bíblico dessa semana, foi ajudado nisso. Quem fez aqui o plano de leitura dessa semana lá? Vocês viram? Algumas dicas muito importantes. Mas eu quero resumir aqui para você, para nós concluirmos esse tempo e você sair daqui. Tá, pastor, o que eu faço? Como é que eu faço? Eu pego esse livro aqui esquisito, eu não sei nem por onde começar, ou talvez eu conheço, mas eu tenho dificuldade. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o primeiro passo para ser transformado pela palavra e ter esses 8 efeitos na sua vida, o primeiro passo é ler. Diz assim comigo, ler. Não tem mágica, meu irmão, não tem mistério, não tem jeito. Você vai ter que separar um tempo do seu dia, 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pega os recursos que a gente dá para ajudar, plano de leitura bíblico pelo aplicativo, seja o que for. Ou se você não quer nada disso, pega a sua Bíblia, recomendo você começar pelo Novo Testamento. Pega um evangelho, Mateus, Marcos, Lucas ou João, prefiro o João, comece pelo João. Pega e leia. Tem que ler. Lê devagar, lê. O segundo passo para você ser transformado por essa palavra é entender o que leu. Eu fico indignado que eu já presenciei isso muito. Num estudo bíblico com alguém, a gente lê uma passagem, sei lá, vamos pegar aqui qualquer coisa. Deixa eu pegar aqui um texto qualquer. Vou pegar aqui Hebreus. Sei lá, Hebreus 3, não sei. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ponto, fala. Amém, que texto lindo. Amém. Mas pergunta assim, o que é um sumo sacerdote? Não sei, mas é uma palavra bonita, né? É óbvio que não vai te transformar, você não sabe do que ele está falando. Então, como é que você lê? Você lê, peraí. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Eu entendi o que ele quis dizer. Pega uma outra versão, meu irmão, nós estamos na era digital. Abre o Google, pega a Bíblia online, abre na nova
versão transformadora, abre na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Pega uma outra versão do mesmo texto. O que é que isso quer dizer? Pega o dicionário. Que palavra é essa? O problema é que você não quer ter trabalho, né? Eu sei que você não quer. É por isso que você não vai desfrutar dos 8 impactos. E a tua vida vai continuar da mesma maneira. E é por isso que a igreja primitiva era como era. Porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Não existe avivamento sem dedicação. Não existe avivamento sem dedicação à palavra. Você vai ter que ter um trabalho, você vai ter que... Então, ler. Segundo, é entender o que leu. Se você não entendeu o que leu, lê de novo. Pega em outro lugar, pega uma outra referência. Tenta encontrar o que aquilo está dizendo. Terceiro passo, garimpar. E garimpar eu quero resumir em tirar as lições. O que isso está falando? O que isso está me ensinando? Como isso se aplica na minha vida? De que maneira isso me afeta? Está falando sobre mim, sobre alguém, sobre uma época? Quais lições eu posso tirar disso? Comece pelos evangelhos, comece pelas parábolas, comece pelas histórias, que elas são mais fáceis de digerir e garimpar. Pega lições, quais lições isso tem? O que é que isso implica? Como é que eu aprendo com isso? Quantos estão me acompanhando aqui, amém? Estão ouvindo? E por último, aplicar. Você quer ser transformado pela Bíblia? Não leia, não somente entenda e nem tire as lições. Aplique. Tenha coragem de pegar o que está sendo ensinado e colocar em prática. Tome decisões reais baseadas no que está sendo instruído. E eu quero ver se a sua vida não é transformada. A Bíblia diz lá em Mateus 18, teu irmão tem algo contra ti, vá até ele, peça perdão, repare, corrija. Se ele não te ouvir, chame uma testemunha. Aí está lá escrito. É uma instrução prática para você resolver problemas de relacionamento. Amém? Aí você ouve. Aí essa semana surge um problema de relacionamento que você sabe que alguém tem algo contra você, está ferido, está machucado, ou você tem com outra pessoa. E você leu, entendeu, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Como é que a Bíblia vai transformar a tua vida? Sabe o que você vai ter que fazer por final? Pegar Mateus 18 e dar vida a ele. Você vai ter que ir lá no seu irmão, conversar com ele. Falar, meu irmão, eu soube que você está magoado. Porque eu falei tal coisa, porque você entendeu isso, porque aconteceu isso. Eu queria te pedir perdão. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? É isso que torna a palavra transformadora. É a capacidade de colocar em prática. Amém? Eu tenho um desafio para vocês. E eu sei que talvez a menor parte dos que estão aqui ouvindo hoje vão levar isso aqui a sério. Vocês ouvindo aqui hoje, talvez uma das coisas mais importantes para toda a sua vida. E muitos de vocês vão desprezar. Porque vieram para o culto esperando outra coisa. E talvez, eu digo agora pelo Espírito, esse é o teu problema. Você não quer amadurecer. Você está procurando os caminhos mais fáceis. Por isso que a sua vida não é transformada. Você é criança espiritual e não quer crescer. Você quer a noite do milagre, você quer a oração da bênção, você quer uma palavra do pastor, você quer uma oração que cure tudo. Deus está te chamando a crescer, parar de ser criança. E talvez o primeiro passo seria começar a se apegar de verdade a essa palavra. Você quer o culto em que o pastor venha a hora e toda a sua vida seja resolvida, mas crescer de verdade você não quer. Deus está nos chamando a um avivamento de verdade. Alguém quer crescer aqui? Tem alguém que quer crescer? Eu quero avivamento. E Deus quer que nós sejamos avivados de verdade. Do que adianta um culto que massageie seu ego, te emocione, e na segunda-feira a tua vida continua a mesma. Essa palavra te transforma. Ela muda teu intelecto, muda teu coração, muda tua vida. Essa palavra muda a tua história. Ah, mas eu não consigo ler. Consegue sim. Ah, mas é que eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Mas é que eu tenho preguiça. Vence a preguiça. Dá um jeito. Você sempre encontra um jeito para aquilo que importa. Eu tenho um desafio. Eu vou compartilhar o meu testemunho aqui agora. Nós estávamos numa
conferência há 2 semanas atrás com líderes. E um pastor lá no meio da mensagem, todo empolgado, assim, bem, né? Ele falou assim, ó, inclusive, acho que ele contou o testemunho dele, falou, e ele desafiou o pessoal. Tem desafio aqui, quem aqui, a partir de agora, a partir de hoje, não vai se alimentar no corpo sem se alimentar da palavra. Ou seja, antes de tomar café, vai ler a Bíblia primeiro. Enquanto não lê a Bíblia, não come. Levanta aí, assim, 5 segundos. E aí um povo levantou, uns levantaram, talvez tenha alguém aqui que levantou. E eu senti algo no meu espírito, assim, pum! E aí eu lembrei da palavra. A palavra me dirige, me guia. A palavra de Deus diz assim, não faça um voto diante do Senhor se for para descumprir. É melhor que não faça. E aí eu não levantei. Porque eu queria pensar e orar sobre isso. Fiquei sentado, pensei. Falei, não, aqui tá todo mundo empolgado, emocionado. Não vou ir por essa. Acho maravilhoso, mas não quero ir por isso. Fui para casa. E eu tenho vivido esses dias, orando. E eu vou fazer um desafio pessoal. E eu quero te convidar a fazer. Nós vamos entrar num processo de 40 dias de leitura. Para 7 semanas, que são os 40 dias de mensagem sobre um avivamento pessoal. Um avivamento para a igreja. E eu quero te convidar nos próximos 40 dias, se você deseja. Eu quero te dar segundos para você pensar. 40 dias em que você vai se comprometer a não alimentar o corpo enquanto não alimentar o espírito. Sem Bíblia não tem café. Enquanto você não ler a Bíblia, um trecho da palavra, inclusive vá pela proposta que nós estamos sugerindo, de Lucas, de Atos. Enquanto você não lê a porção das Escrituras pela manhã, você não come. E isso vai fazer um voto diante de Deus. Deus, eu quero ver esse efeito na minha vida. Eu quero que, se aquilo que o pastor falou, aquelas 8 coisas são reais, eu quero vê-las em mim. Eu faço um desafio com você se isso não vai ser real. Diante de Deus, eu tenho certeza que você vai ser transformado pelo poder da palavra. Vai pensando aí. Para quem ficou em dúvidas, vou explicar. Os próximos 40 dias, não comer alimento físico, enquanto não se alimentar espiritualmente com a Bíblia. Uma porção de leitura da palavra. Mas lê de verdade, tá, irmão? Lê com calma, lê com atenção, lê se alimentando. Né? Não precisa ficar meia hora, pode ser 15 minutos, pode ser aquele tempo, mas de verdade. Tá pensando aí, vai digerindo. Não faça um voto se não estiver disposto a cumpri-lo. E eu quero te convidar a, junto com esse voto, Deus não se move dessa maneira. Mas Ele é tão misericordioso que Ele está disposto a alimentar a tua fé. Fala, Senhor, eu quero não somente com esse propósito de leitura, ficar os 40 dias e conseguir. Eu quero que essas áreas pelas quais eu tenho orado na minha vida, talvez é o teu casamento, talvez é o teu relacionamento, talvez é as tuas filhas. Fala, Deus, eu quero ver o Senhor se movendo nessas áreas também. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a sua palavra diz que todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu vou fazer a minha parte, Deus faça a sua. Quantos querem entrar nesse desafio? Eu começo amanhã. Tem alguém aqui que vai? Sem Bíblia não tem café. Cadê? Quero ver as mãos levantadas. Para o anjo registrar, tá, irmão? Fica com a mão levantada. Big Brother Brasil do céu agora. Deus está... Levanta a mão e vai. Quero ver. Sem Bíblia não tem café. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.